Olá, pessoal! Espero que todos estejam muito bem. Meu nome é Poliana Macedo e seguirei com vocês neste projeto. Hoje iniciamos uma nova proposta de divulgação científica para os nossos canais de comunicação da Universidade Federal do Tocantins e em todas as nossas plataformas. Fiquem à vontade para acompanhar nosso programa Fazer Ciência, a UFT em todo lugar. Os projetos de pesquisa, extensão, inovação e as atividades de ensino que foram desenvolvidas e estão desenvolvidas na UFT serão nossa pauta para um bate-papo sobre a ciência que produzimos em todo o estado do Tocantins, transbordando inclusive divisas e fronteiras. O Fazer Ciência é um novo formato de programa da Diretoria de Rádio e TV da UFT. É um videocast que apresenta de forma leve, divertida e atual as pesquisas e projetos desenvolvidos por nossos professores e alunos. E claro, para que você também conheça, por aí onde você está, tem um pouquinho do UFT também. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Hoje o nosso convidado desta edição do Fazer Ciência é o professor Átila Misla Fernandes Bonfim. Professor, depois da sua me responde, Misla é nome ou sobrenome? Já fica aí guardada essa pergunta porque eu fiquei curiosa. Professor Átila é nosso ex-aluno aqui da Universidade Federal do Tocantins e olha que legal, nós somos contemporâneos, formamos na mesma época, dois jovens senhores conversando, sobre a ordem de natividade, a técnica da filigrana e todo o processo histórico que vai envolver esse tema, tá bom? Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer, estar participando desse programa. E graças a pessoal ter sido convidado. Com ela do início da UFT, com ela. Também a gente já tem um trabalho, já participou de um livro junto, uma coletagem. Inclusive tem outros projetos ainda para participar, Então eu fiz a graduação em mestrado da UFT e atualmente faço doutorado em História na UNB. Sobre a questão do Misla, o meu nome e o Misla foram tudo inventados pelo meu gostava de história, eu não sei onde ele viu. O Átila, meu irmão se chama Átila. Átila era dos povos bárbaros, dos hunos, viviam próximo ao Império Romano, secundava o Império Romano, foi aquilo dele. E o Misla, eu acho que foi por aí também, onde ele vive, em algum lugar. Mas foi inventado. Bom, vamos conhecer o seu currículo, professor? O professor Átila possui graduação em História pela nossa Universidade Federal do Tocantins e também mestrado em Geografia. Atualmente é assessor do currículo de História na Secretaria Municipal de Educação de Dianópolis e professor da Educação Básica, também coordenador da Secretaria da Educação e Cultura. O professor Átila tem experiência na área de História, atuando principalmente nos seguintes temas: atividade, patrimônio cultural, memória, história regional e escravidão. E a cereja do bolo aí, para coroar a carreira acadêmica, o professor Átila é doutorando em História pela Universidade de Brasília desde 2021. Então está quase terminando aí, professor? Na reta final do doutorado. Finalmente, Fechando as leituras. Professor, uma das dificuldades do pesquisador, e aqui eu me coloco também como integrante desse grupo, é explicar a nossa pesquisa, Explicar para as pessoas o que queremos investigar, buscar, desvendar. Simplificar não é fácil, mas eu vou lhe lançar um desafio. Como o senhor explicaria a sua pesquisa em uma frase? Um patrimônio dialogar, ele principalmente ligado à vida cotidiana, e as heranças deixadas pela ancestralidade. É isso. Eu vejo essa ligação do trabalho das joias com a população de natividade. Tem o patrimônio, tem a comunidade, a ancestralidade, a identidade, E, professor, durante esses anos de pesquisa e trabalho com a comunidade de natividade, sua pesquisa de mestrado, foi com os filigraneiros de natividade. O que o senhor tentou buscar nessa pesquisa, que agora é até resultado de um livro, Isso. Bom, então, no princípio, filigraneiros vem da palavra filigrana. Filigraneiros são os artesãos que fazem as joias utilizando a técnica da filigrana. O que é filigrana? Filigrana é uma palavra que vem do latim,
Filo quer dizer fio, e grana quer dizer grano. Então, fios são pequenos fios, mas da espessura de um fio de cabelo, e que são, né, eles fazem todo o trabalho, né, e transformam esses fios em pequenos grãos. São pequenos fios transformados em grãos, em forma de joias. Um coração nativo, tem um coração português, tem a flor de maracujá, que é a joia mais fabricada atualmente em atividade, lá em forma de colares, de brincos, geléis, pulseiras. E além dessas joias em filigrana, tem outras joias também que não são técnicas, mas também têm ancestralidade na universidade latino-americana, como a peixa, como um divino. Então, assim, é um conjunto de joias, mas a gente focou nessa técnica, porque essa técnica é uma técnica que tem mais ou menos 5.000 anos. A gente descortinou. A joia mais antiga vem na região da Mesopotâmia, mais ou menos 4.000 anos. 5.000 anos. Uhum. E ela veio através de guerras, de trocas, né? Porque a gente sabe que a cultura, os saberes, elas são fruto de trocas, de comércio, de guerras, né? De migrações, de fugas. Então, ela acabou chegando por 2.000 anos atrás na Península Ibérica, que compunha Portugal e Espanha, e os portugueses que colonizaram o Brasil, entre aspas, teriam trazido essa técnica para cá, lá, principalmente depois que se descobriu o ouro na região de Minas Gerais. Eu trabalhei com bibliografias sobre a filigrana, encontrei livros sobre Minas Gerais, sobre a Bahia e Goiás e Tocantins. Mas a maioria dos trabalhos que a gente pesquisou sobre a filigrana foram teses, dissertações das repositórios da Universidade de Portugal. A gente teve uma grande dificuldade, que foi assim, a gente não encontrou nenhuma tese e nenhuma dissertação no Brasil sobre a filigrana. A gente encontrou sobre joias. Mas usando a técnica da filigrana, esse trabalho nosso que a gente transformou em publicou em 2019. Né, professor? É inédito. Como é que é a sua relação com a cidade? Bem, minha relação com a atividade é praticamente desde a infância, né? Tem um modo na cidade bem chama de Genópolis. Inclusive, essa minha pesquisa atual do doutorado, eu pesquiso o julgado de natividade. O julgado de natividade era composto por natividade, que era a cabeça de julgado, era o arraial maior. Era lá que vinham os inventários, os testamentos eram feitos lá, porque lá que moravam os juízes de paz, né, juízes de órgãos. E isso também era composto pelo arraial de Chapada, de natividade, que hoje é uma cidade, pelo arraial de São Miguel e Almas, que hoje é uma cidade, chamada Social. Esses dois arraiais, essas duas cidades atualmente, Chapada e Almas, são as cidades onde retira essa maior quantidade de ouro. Tocantins atualmente, né? Onde nós mais ainda tem ouro então na região. É a cidade que mais se retira ouro atualmente no Tocantins, é a cidade de Almas, né? São centenas de trabalhadores, é um multinacional lá instalado, e só que é o ouro industrial. Na época do século XVIII, a utilização de mão de obra escravizada africana era o ouro de aluvião na beira dos poços, utilizando sapateia, almocapes. É uma técnica mais rudimentar. Hoje já são técnicas muito mais modernas, industriais, perfuração do solo, né? E retira-se uma quantidade muito maior do que naquela época. E por baixo desse ouro é exportado, tanto e até fora do Brasil. E aí minha relação com natividade, que eu acabei mudando, vem desde a infância, em uma região próxima, e na graduação, eu lembro que uma vez eu vim de Goiânia, eu morei em Goiânia depois que terminei o ensino médio, e voltando, né, para o Tocantins, em mala, para morar em tudo, eu passei por uma atividade e fiquei olhando, né, visitando assim a grandeza, da questão da arquitetura das igrejas, do casario, e eu falei, aquilo ficou em mim, de certa forma. E já na graduação, a gente fui certa vez numa festa do Divino, onde eu me inseri num núcleo de pesquisa, núcleo de estudos afro-brasileiros NEAB, e fui estudar escravidão. Optei por estudar a natividade. Então, que é considerado o primeiro arraial onde houve mais escravizados no antigo norte de Goiás, né, ao lado de Arraias. E desde aí, eu passei a trabalhar também com documentos, desde a graduação, então tem mais de 20 anos. Né, eu fiz uma pós lá, sucesso também, História Social. No UFT também continuei trabalhando em escravidão. Vim para o mestrado, né, também continuei com a atividade, mas agora já com pesquisa oral, porque a pesquisa sobre os filigraleiros foi mais base oral, apesar que a gente trabalhou também documentos de biografia, mas a gente entrevistou 44 pessoas, dentre eles 20 ourives e ex-ourives,
E agora no doutorado também continuo trabalhando na atividade, ou seja, minha vida acadêmica, assim, ela está totalmente vinculada à natividade e à região da atividade, né? Que é hoje uma das ciências disciplinas aqui no Sérgio, desde a graduação até o doutorado. É uma relação aí desde a infância, né? Então faz parte da sua vida. Sim, faz parte, é uma perspectiva. Átila, durante esses anos de pesquisa, né, a gente sempre... Existem alguns fatos curiosos que vão acontecendo, que a gente vai descobrindo. Igual você que trabalha com documentos históricos, né? Você tem algum desses achados aí para compartilhar com a gente nessa tua trajetória acadêmica? Sim, em relação à questão da minha pesquisa do mestrado, sobre os filiganeiros na cidade, que são os artesãos, os ourives, né? A gente descobriu lá citação de pessoas. Pois em 1812 já havia ourives em atividade, havia em Conceição, havia em Arraio, mas essa técnica só continuou, só se preservou em atividade. E nós, rolando na documentação cartorial, inventários e testamentos, a gente descobriu a presença de joias em muitos inventários, principalmente inventários ligados a mulheres, né? Então, brincos, crucifixos, anéis, relicários, sobretudo joias ligadas à religiosidade. A gente sabe que a religiosidade era uma coisa muito marcante, né? A presença de muitas igrejas, irmandades religiosas, e assim, então as joias eram dos bens mais preciosos, e também não era qualquer pessoa que tinha posição social portar joias. E a gente encontrou também a joia tanto inventada de pessoas brancas, nascidas livres, como também eu encontrei 3 testamentos, 3 mulheres, todas as 3 vieram todas da Costa da Mina, disseram um testamento, ou seja, da África Ocidental, intitulada Mina, que era o ponto de partida. E uma delas veio morar na atividade, outra em Almas e outra em Chapar. E no final, todas nos seus inventários possuíam escravos, morada de casa, né, que era uma residência, e também joias, né? Uma delas tinha bastante joias, tinha brincos, tinha cordões de ouro, né, que denota, corrobora. E também, depois que o ex-escravo ascendia socialmente, se tornava liberto, ele queria possuir bens, e assimilando, boa parte das vezes, assimilando os hábitos das pessoas livres, né? Das pessoas já nascidas com condições melhores. Então, uma coisa que marcou aí nesse período de inatividade é que as pessoas, os libertos, queriam repetir. Queriam não, né? Acabavam por repetir, né? Para a ascensão social, os mesmos modos de vida, os mesmos status quo, né? Por mais que ele tivesse sido liberto, mas ele queria ascensão social. Então ele teria que ter escravos para poder manter-se ali dentro da, vamos dizer, da classe, né? Hoje em dia a gente fala muito de classe, né? Mas daquele nível social. Uma habilidade, né? Faz parte da mobilidade social, assim. A gente historicizado, né? Seria muito simples a gente pensar que o escravo não queria deixar de ser escravo. Todo escravo ele queria deixar de ser escravo, queria se forrear. E depois que ele se forreasse, ele também queria ter bens, né? Fazia parte da mentalidade da época, né? Então nós temos que entender o sujeito dentro daquele contexto que ele vivia. Então, eles, depois de escravo, queriam ter também, assimilar, e era até uma estratégia de resistência, né? De resistir ao sistema. Ele assimilar, ele participar de uma irmandade religiosa, já de libertos. Ele tentava, mesmo que alguns cargos não eram impossibilitados para ele, mas os lugares que eles conseguiam adentrar, eles, claro, eles tinham esse pensamento. E um deles era possuir bens, os mesmos bens, talvez não na mesma quantidade, que as pessoas, tanto nascidas livres, e aí já outros libertos também conseguiam. Entendi. E o Átila, você tem 6 livros publicados e organizados aí nesse hall. E o mais recente é uma coletânea sobre natividade, que eu fico até muito agraciada de fazer parte também, junto com outros pesquisadores que estudam natividade e a região. E aí você publicou um livro especificamente sobre os filiganeiros, que é o resultado do teu mestrado. Desse teu trabalho, o que a gente pode entender um pouco que você traz pra gente? E esse livro, né, isso se originou da dissertação lá, o UFT, né, do lado dos filiganeiros, finalidade, patrimônio imaterial, identidade e turismo. A gente transformou tanto a dissertação como o livro em 3 capítulos. O primeiro, trabalhando na questão do patrimônio,
as joias enquanto patrimônio, né? É um patrimônio imaterial, ou seja, é o modo de saber, né? Não é a questão da joia em si, a joia material. É um modo de saber que é passado de geração em geração às oficinas dos mestres, dos seus ourives e assim por diante. E se perpetuou e chegou até nós. Codifica a cidade, traz o sentido de pertencimento, atrai dividendos, porque atrai turistas, as oficinas atraem turistas, e os turistas movimentam, de certa forma, a economia da cidade, que não é uma cidade grande, né? Então, a atividade tem salvaguardado, de certa forma, esse patrimônio material, foi uma coisa positiva e hoje, aí, depois da minha tese, eu vejo que continua esse movimento e ainda tem mais organizarias. No segundo capítulo, a gente trabalhou a questão da identidade, que as pessoas que a gente entrevistou, Poliana, elas sentem, assim, um orgulho de usar as joias, né? As joias atualmente são feitas em ouro e em prata, né? Até pela questão da questão socioeconômica, né? Por exemplo, a prata, ela é de valores mais razoáveis, né? São joias mais baratas. Então, isso permite que mesmo as classes não ricas, mas pobres, também possam possuir essas joias. Independente se em joia, em ouro ou prata, as pessoas guardam esse sentido de pertencimento ligado à memória. Foi meu pai que me presenteou, eu ganhei na época do meu batizado, né? Então, e as joias são conhecidas. Quando as pessoas usam as joias, por exemplo, da capital, as pessoas conhecem, é de natividade. Tem uma mulher que me disse que ela, quando não está usando uma joia, por mais simples que seja, de natividade, ela se sente desnuda, ou seja, tem um sentimento maior do que uma simples joia, do que um adorno, né? Ela tem um sentido de pertencimento, de próprio empoderamento da população, né? E no terceiro capítulo a gente trabalhou a questão do turismo. A gente fez essa relação do turismo, né? Que hoje é um dos setores que mais cresce. Como é que tá essa questão dos filigraneiros, dos ouríveres e do turismo? Isso. Todo mundo sabe, a atividade é uma das cidades muito visitadas no Tocantins atualmente, né? 20 anos para cá, ela também angariou, tanto com esse crescimento do Jalapão, o crescimento da questão do turismo da Serra Gerais. Muitas vezes eu estou na atividade e eu vejo grupo de jipeiros, né? Pessoas de outros estados, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que vão para visitar. Eles vão para visitar o Jalapão, mas antes passam por atividade. Ou então vão para o Jalapão e depois passam por atividade. E hoje esse turista que vai às belezas naturais, ele muitas vezes também tem esse apreço pelo turismo cultural, que não é você só conhecer a cachoeira, você vai conhecer a cachoeira, o fervedouro, né, lá no Jalapão, mas quer conhecer o casario, uma igreja do século XVIII, quer conhecer uma joia que tem uma herança colonial, né, que é passada de geração para geração. Acho que isso torna a viagem mais interessante, né? E a gente percebe isso. E a gente percebe que na atividade cada vez mais tem recebido turistas que às vezes ficam um dia, ficam dois, mas a quantidade de horas que uma pessoa que vem de outro estado e com poder aquisitivo, assim, considerado bom, pode deixar para a cidade, assim, isso é bem interessante. Mesmo uma cidade que a renda per capita ainda não é das mais altas do estado, e os índices de desemprego ainda são grandes, né? Então, a presença dessas ourivezarias, elas atraem dividendos para a cidade. Os aprendizes é uma forma de uma profissão que vai levá-los a sustentar suas famílias, né, da questão da dignidade, né, profissional. É um ofício que depois de aprendido, isso vai para sempre, né? Você aprendeu uma profissão, você vai ter isso no resto da vida, E né? deixa eu te perguntar, como é que tá o mercado lá hoje das ourivezarias? Hoje tem mais mestres, o pessoal tem mais aprendizes. Como é que você vê essa movimentação e para a própria comunidade em si, em torno dessa função? Eu percebo que da época da minha pesquisa para hoje, parece que tinham 3 ourivezarias, hoje parece que estão 6. Tem alguns que eles faziam parte cooperativa, alguns saíram, abriram suas próprias, mas isso também eu vejo como positivo, porque faz com que, por exemplo, as pessoas que visitam a cidade tenham mais alternativas, né, de escolher em qual ourivezaria que vai adquirir as joias. Outra coisa interessante que a gente colocou como sugestão da dissertação foi que as oficinas dos filigraneiros, dos ourives, elas encontrassem próximas, todas ali no circuito do centro histórico, próximo às igrejas, né, no casario, e a gente isso, da Matriz, do Rosário, a gente percebeu que, assim, a maioria delas estão realmente ali naquele condomínio que as pessoas podem visitar todas e encaminhar sem se cansar, né? Então, assim, e, assim,
o número de ourives e aprendizes, ela se mantém assim, no mesmo patamar e até aumentando ainda mais. E, atualmente, né, esse trabalho nosso da dissertação, que a gente transformou em livro, né, a UFT, ele está sendo utilizado, né, uma das coisas importantes também dessa pesquisa é que a pesquisa se justifique, né, é uma das leituras de referência que vai aparecer num dossiê que está tentando um registro dessa técnica da filigrana e da joia de natividade com patrimônio imaterial, né, patrimônio imaterial nacional. E como é que faz para comprar teu livro? Quem tiver interessado, ele é gratuito, a gente compra, como é que faz? Lembra, quando nós fizemos o lançamento, a gente fez 500 exemplares, 2.100 reais. Bom, deve agradecer o comércio local, né? Por farmácia, foi por gasolina, foi as próprias cervejarias. Teve um apoio financeiro, a outra parte do autor, né? Eu também entrei. Não é barato publicar um livro. Não é barato. Para quem não sabe, é caro. Cara, porque ele ficou em 250 páginas, falando. Uma dissertação de 150 páginas em Word, mas na hora que foi para diagramar, 15 por 21, diminuiu, aí ficou cerca de 249 páginas. Então, é um valor simples e assim, a gente naquela época não havia editais, né, de fomento, nem nada, e eu queria muito que esse livro fosse publicado, porque, principalmente numa cidade ainda que boa parte da população, muitas pessoas não têm acesso, ou se têm acesso, mas preferem o livro impresso. Inclusive, as universidades todas têm nosso livro. Todos os nossos livros estão nas vitrines, né, na hora que os compradores, os turistas chegam, folheiam o livro. E esse livro hoje se encontra esgotado. E a gente está pensando ainda, depois, numa outra, está esgotado, nossa segunda impressão, então a participação em editais, né, fazer mais. Mas tem um guardado aqui para você. Ah, olha aí, que notícia boa, tá vendo? Professor, nosso papo tá muito bom, né? E antes de terminar, quero saber quais são os próximos passos, né, na sua carreira acadêmica. Como é que tá o doutorado, trazendo aí de pesquisa pra gente, mais sobre natividade, né, que você pode, como diz os jovens, dar um spoiler pra gente sobre a tua pesquisa. Eu continuo com natividade, né? Agora no doutorado da UNP é o julgado de natividade, então é uma região muito maior. E a gente imaginar o julgado de natividade lá no século XVIII, ele compreendia desde Santa Rosa, depois saindo de Porto, passando por Silvanópolis, depois de Silvanópolis, de Santa Rosa para cá, todas essas cidades aqui, inclusive de lá, tudo fazia parte do julgado de natividade. É enorme, maior do que em outros países. Então ele tinha natividade, Ama, Chapada, Dianópolis, todos faziam parte. Então a gente continuou 88 inventários, 30 testamentos, além de livro de batismo, a gente teve acesso com a norte-americana, historiadora chamada Mary Carrish, da Universidade de Oakland, documentos da Irmandade do Rosário, que a gente vai trazer. Pessoas que participaram da Irmandade do Rosário, os cargos que eles ocupavam. Dentro desses nomes, a gente encontrou inventários de testamento de pessoas que participaram do Rosário, então a gente cruza os dados, inventário de testamento, décimas urbanas, onde é que essas pessoas moravam. A gente vai trazer as origens étnicas dos africanos que vinham pela atividade. Eles disseram que era Mina, era Naguá, a maioria dos africanos que vieram pela atividade é diferente do Brasil, a maioria dos africanos que vieram para o Brasil como escravos, como os Angola, mas por a região das Minas de Ouro, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, os Minas, segundo se diz, eles já sabiam que tinham técnicas de mineralogia mais avançadas do que os portugueses. A gente vai trazer a questão das mestiçagens e trazer isso, essa reflexão que a sociedade se formou a partir do século XVIII, tanto o XIX, eram de pardos e pretos, nossos Tocantins. As denominações brasileiras, por exemplo, os escravos que eram nascidos no Brasil, quando eram nascidos no Brasil, já não eram mais chamados de Angola, de Lagoa, era chamado de crioulo, de cabra, de mulato, de mestiço, de pardo. A gente vai trazer as irmandades religiosas, e existem todos julgados, que ao todo eram 7 ou 8 irmandades, então a Irmandade do Santíssimo, que ficava na Igreja Matriz, todo Nosso Senhor do Rosário, São Benedito, Irmandade Nosso Senhor do Bonfim. A gente viu o documento mais antigo sobre a Capela do Bonfim, de 1807. Um fazendeiro baiano tinha a capela, deu origem à maior romaria do estado do Tocantins. A gente vai trazer essa reflexão. A gente vai trazer a família escrava, né? Como se formava essa família escrava, as famílias nucleares, as famílias matrifocais, que são descobertas até então na historiografia antipressa. Então, a gente espera
enriquecer mais ainda essa historiografia do Estado e também do Brasil, né? Professor Átila, muito obrigada. Agradeço muito a sua participação. Quer deixar o seu abraço para quem está assistindo a gente no videocast ou ouvindo na rádio? Parabéns pelo trabalho, ser profissional que eu já conheço já há algum tempo, né? Tenho a honra de a gente ter uma amizade, embora mais virtual, né? Mas é uma relação de parceria, sim. E também pelo programa, assim, uma bela iniciativa de trazer à luz e mostrar que a ciência está aí sendo feita, né? Ela precisa ser descortinada e o cientista, pesquisador, tem que realmente fazer o seu trabalho pensando nos frutos, né? Que isso gere frutos para a sua sociedade, para a sua comunidade, seja uma pesquisa realmente que vale a pena e seja importante para as pessoas. Agradeço. Obrigado, Léo. E você aí do outro lado, eu agradeço a sua audiência, a sua visualização e, se possível, compartilha com seus amigos, compartilha com as pessoas interessadas no tema, tá? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.